Salve, salve, alunos do sétimo ano. Vamos começar aí o capítulo 1 da unidade 5, então, que vai falar sobre as grandes navegações. Lembrando vocês que nós estudamos até agora as características do chamado feudalismo, período aí dentro da Idade Média, onde nós vamos ter principalmente essas relações entre suzerano e vassalo. Vocês têm aqui os conceitos do capítulo 1 da unidade 5. Quando vocês forem fazer o fluxograma, vocês já têm os conceitos relacionados a este capítulo, um capítulo relativamente curto. Só um minutinho. E aqui o finzinho dos conceitos do capítulo 1 da unidade 5. Bom, vamos começar então. Nesse primeiro slide, o que vocês podem ver aí são algumas características do pensamento econômico europeu entre os séculos XV e 17, entre o finzinho de 1400 e o finzinho aí de 1600. O início da chamada Idade Moderna, onde nós vamos ter novas práticas tecnocientíficas e comerciais surgindo nesse período. Nós vamos ter a criação dos Estados Nacionais, como nós já estudamos anteriormente, nos capítulos anteriores. Nós vimos aí a formação do Estado de Portugal, da Espanha, França e Inglaterra. Esses são os Estados nacionais, fortalecidos aí por conta dessas novas estruturas políticas e econômicas. Entre o século XV e XVII, economicamente predominava um sistema chamado de mercantilismo, ou sistema mercantilista, onde você tem aí uma intervenção direta do Estado na economia. Você vai ter a riqueza de um Estado sendo definida pela quantidade de metais preciosos que ele possuía, o chamado metalismo. Novamente aí, né, os princípios do mercantilismo, o metalismo, onde você mede a riqueza de um país pela quantidade de metais preciosos que ele possui. Dentro do princípio mercantilista também você tem uma balança comercial favorável, é você vender mais do que comprar, é você exportar mais do que importar, chamado protecionismo alfandegário, onde você cria impostos que tornam o produto estrangeiro mais caro do que o produto produzido no seu próprio país. E uma política colonialista, onde o objetivo era anexar ao seu território colônias em outros continentes. Foi o que aconteceu com França, Portugal, Inglaterra, Espanha. Um exemplo disso, o Brasil era uma colônia portuguesa. O restante dos países daqui da América do Sul eram colônias espanholas. Só para que vocês entendam aí essa característica dessa política colonialista. Trouxe para vocês aí um mapa do que o homem do período da Idade Média conhecia, do finzinho da Idade Média, do início da Idade Moderna, ele conhecia, era o mundo conhecido por esses exploradores. Aqui vocês podem ver outra imagem, né, mostrando como eles viam o mar, peixes voadores aqui, carrancudos. O mar era um grande desafio, o mar era uma grande aventura. Nesse momento nós vamos tentar entender como aconteceu a expansão marítima portuguesa. Os portugueses eles foram aí os precursores dessa expansão e exploração marítima. O Estado português, já no século XIV, 1300, como nós já estudamos no capítulo anterior, na formação do Estado de Portugal, já tinha uma burguesia, ou melhor, já tinha na sua burguesia, na nobreza e na realeza, uma grande união. Essa união vai possibilitar a centralização do poder nas mãos do rei. Para manter esse Estado centralizado, para que o rei governasse com o poder em toda a sua mão, era necessário muito dinheiro, um investimento em muito dinheiro em despesas aí com relação ao exército, a emissão de moeda, papel moeda e o pagamento de funcionários públicos. Entre 1385 e 1580, quem vai governar Portugal são os reis da dinastia Aves, que vão patrocinar qualquer tipo de explorador que estivesse interessado em encontrar um novo caminho para as Índias. O comércio com as Índias, ou a venda de produtos vindos das Índias, era um comércio extremamente lucrativo. O grande problema era que para você chegar às Índias,
você deveria cruzar todo o mar Mediterrâneo, chegando ali onde hoje nós temos a atual Turquia, e essa região da atual Turquia estava sob o controle dos muçulmanos, que cobravam impostos, taxas altíssimas de qualquer caravana comercial que passasse por ali. Além disso, os portugueses também queriam romper o monopólio dos comerciantes italianos ali no mar Mediterrâneo. Portugal ele tinha condições geográficas e físicas favoráveis à atividade comercial marítima. Primeiro, Portugal tem o seu litoral banhado pelo Oceano Atlântico e correntes marítimas que facilitavam o distanciamento da costa. Nós vamos ter uma corrente marítima chamada corrente do Golfo, que vai ser responsável por levar os navios da costa portuguesa por meio do Oceano Atlântico. Uma corrente marítima é como se fosse um grande rio no meio do oceano. Além disso, nós vamos ter inúmeras inovações técnicas que foram aprimoradas pelos portugueses, como a invenção da caravela, um barco mais eficiente nas navegações, o astrolábio, um instrumento de navegação, a bússola, outro instrumento de navegação, e uma escola voltada para a arte do mar, a escola de Sagres. Na escola de Sagres você aprendia a navegar. Trouxe para vocês aí um mapa, né, mostrando a localização de Portugal na Europa. As setas aqui são as correntes marítimas, então vocês percebam que qualquer navio que saísse aqui do porto de Lisboa, em Portugal, automaticamente seria arrastado por meio do Oceano Atlântico. Aqui eu tenho um mapa, né, do que os navegantes, os exploradores portugueses conheciam daqui da América. Percebam que interessante, só conheciam essa porção da América do Sul, o Brasil ainda não. E aqui eu trouxe para vocês uma caravela, um barco mais eficiente, que um aproveitamento melhor aí dos ventos. Aqui eu tenho um astrolábio e aqui eu tenho uma bússola. Bom, os portugueses começam aí as suas empreitadas no mar, primeiro dominando a cidade de Ceuta, no ano de 1415, no norte aí, do continente africano. Os navegadores portugueses logo depois vão chegar até o arquipélago de Açores, em 1439. Logo depois a Ilha da Madeira. Para quem gosta de futebol, Cristiano Ronaldo, jogador aí da seleção portuguesa, nasceu na Ilha da Madeira. E em 1444 na Ilha de Cabo Verde. Todas essas ilhas, todos esses arquipélagos estão no Oceano Atlântico. Os portugueses, num primeiro momento, praticavam a navegação de cabotagem, ou seja, eles iam navegando na beira da costa, sempre tendo terra à vista. Chegavam no lugar, aportavam e estabeleciam uma feitoria. Uma feitoria nada mais é do que uma construção, um prédio, um armazém, para que os comerciantes dessa região levassem os seus produtos até essas feitorias, até esses armazéns. Nesses armazéns os portugueses negociavam com esses comerciantes e iam aí comprando e vendendo seus produtos. Em 1453 nós vamos ter uma mudança na conjuntura ali do mar Mediterrâneo. Os turcos otomanos dominam aí a cidade de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Quando eles dominam a cidade de Constantinopla, o que nós vamos ter aí são esses turcos otomanos de religião muçulmana cobrando impostos cada vez mais altos dos comerciantes portugueses para que utilizassem aí essa rota terrestre para chegar até as ilhas. O governo português, como eu disse para vocês, então, na verdade, os reis portugueses da dinastia de Aves, eles começam a patrocinar exploradores que pudessem buscar aí outro caminho para as Índias. Em 1488, o português Bartolomeu Dias, ele vai chegar com uma expedição ao extremo sul do continente africano, onde hoje nós temos a África do Sul. Mas ele não atravessa aí o chamado Cabo das Tormentas, logo depois passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, essa região aí que vai ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Índico. Aqui nós temos, né, uma ilustração de época mostrando como os navegantes
os exploradores acreditavam que era o mar, eles acreditavam que a Terra era plana e que se você chegasse à beirada da Terra, seu navio despencaria. Para esses exploradores haviam figuras mitológicas como serpentes do mar, dragões do mar, que afundavam aí os navios. Então a gente pode ver aí a rota de Bartolomeu Dias. Ele sai daqui de Portugal, ele vem navegando, costeando aqui o continente africano, costeando o continente africano, chegou aqui no Cabo da Boa Esperança, chamado também de Cabo das Tormentas, ele retorna para Portugal, ele ainda não contorna o continente africano totalmente. Logo depois eu tenho o Vasco da Gama, que já vai cruzar aqui o continente, vai cruzar o continente africano, chegando aqui até as Índias, em Calicut, nas Índias, enchendo seu navio com especiarias, como canela, cravo, todo tipo de tempero que era produzido aí na Índia, e retornando para Portugal, isso em 1497. E por último, Pedro Álvares Cabral, que sai de Portugal, chega no Brasil no dia 22 de abril de 1500, retorna aqui costeando a África, vai até as Índias, abastece o seu navio aqui com mercadorias e retorna para Portugal. 3 expedições a gente pode ver aí então. Como eu disse para vocês, em 1492 também, Vasco da Gama ele chega até as Índias. É o sucesso português aí em viajar pelo Oceano Atlântico. Com essa nova rota para as Índias, os portugueses vão obter lucros altíssimos e garantir o monopólio do comércio aí das especiarias. No finalzinho do século XV, no final de 1400, Pedro Álvares Cabral ele vai ancorar aqui no Brasil no dia 22 de abril de 1500, na região aí do atual estado da Bahia, Baía de Todos os Santos. Lembrando que dentro da história nós temos uma corrente de historiadores que acreditam que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil por acaso. Os portugueses eles já imaginavam, eles já tinham aí pistas de que navegando para o oeste eles chegariam em novas terras. Os portugueses só não imaginavam, portugueses e espanhóis, né, só não imaginavam que essas novas terras seriam um continente inteiro. Aqui eu tenho uma imagem de Bartolomeu Dias que está na apostila de vocês também. Uma outra imagem mostrando aí o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro no dia 22 de abril de 1500. Com relação à expansão marítima espanhola, ela só começa quando a Espanha se forma, se consolida como um Estado moderno. Isso só aconteceu quando nós tivemos o casamento do rei de Aragão, Fernando, com a rainha de Castela, Isabel, e a unificação dos reinos de Castela e Aragão, formando o que hoje nós conhecemos como a Espanha. Só que a expansão marítima espanhola ela só vai ter início a partir de 1492, quando os espanhóis eles vão expulsar definitivamente os muçulmanos ali da Península Ibérica. Quem foi o responsável por descobrir o continente americano foi um genovês, um italiano e não um espanhol. Isso porque o rei da Espanha, o rei Fernando, ele patrocina Cristóvão Colombo, que é um comerciante e navegador genovês, com esse projeto de chegar até as Índias, só que navegando para o oeste e não mais contornando ali o continente africano. Cristóvão Colombo ele teve o apoio da Espanha porque o rei português, Dom João II, nega apoio a ele. Em agosto de 1492, Cristóvão Colombo, comandando aí as 2 caravelas Nina e Pinta e a nau Santa Maria, eles aportam em outubro de 1492 na ilha de Guanani, que depois é batizada de São Salvador, atualmente chamada Ilha Walt, que faz parte aí do chamado arquipélago das Bahamas. Além disso, a expedição de Cristóvão Colombo vai chegar aí às chamadas Ilhas Espanholas, que hoje são as atuais República Dominicana, Haiti e Cuba na América Central. Então nós podemos dizer que a chegada dos primeiros europeus aqui na América se deu
por Cristóvão Colombo nessas ilhas da região aí da América Central. É por isso que nós dizemos que foi Cristóvão Colombo que descobre aí o continente americano. Como a gente pode ver, num primeiro momento, Cristóvão Colombo, quando chega nessas ilhas aqui da América Central, imagina que chegou às Índias. Tanto é que ele batiza os habitantes dessas ilhas de índios. Colombo, então, ele retorna para Portugal para notificar ao rei e à rainha que ele havia descoberto aí novas terras e, posteriormente, ele vai fazer mais 3 viagens aqui para o continente americano, morrendo aí no ano de 1506, na Espanha. Cristóvão Colombo ele foi muito criticado pelos seus adversários por organizar um grande empreendimento, que foram essas navegações aqui para o continente americano, que não renderam os lucros desejados à Espanha. Mas pensando em questões físicas, questões de exploração, Colombo foi o primeiro a chegar aqui no continente americano. Eu trouxe para vocês aqui as viagens de Cristóvão Colombo para a região da América, aqui para a América. Então vocês podem ver que ele sai da Espanha e descobre o continente americano. Na verdade, ele vai aportar aqui nas ilhas da América Central. O Brasil está mais aqui ao baixo, que foi descoberto, né, entre aspas, por Pedro Álvares Cabral. Uma estátua de Colombo, Portugal. E aqui eu trouxe para vocês, acho que o que é mais importante. Quais foram os resultados dessa expansão marítima? O que acontece com o mundo depois dessa expansão marítima portuguesa e espanhola? Primeiro, intensificação do comércio. O comércio entre a América e a Espanha ganha cada vez mais força. A redução do preço dos artigos de luxo, já que portugueses e espanhóis encontraram novos caminhos para as Índias, barateando o preço desses produtos. O Oceano Atlântico vai substituir o papel aí que o mar Mediterrâneo tinha na vida comercial dos europeus. A exploração agora se volta para o Oceano Atlântico. Os ideais que afirmavam que a Terra era redonda, com a navegação, comprova-se efetivamente que a Terra ela é redonda e não plana, como um disco de pizza. Os oceanos navegáveis foram difundidos, ou seja, portugueses e espanhóis mostram que é possível navegar com um mínimo de segurança pelos oceanos. Um grande conhecimento na área de astronomia, já que esses navegantes se utilizavam dos astros para se localizar, para se direcionar. O uso da mão de obra escrava foi intensificada, principalmente a partir do momento em que os espanhóis eles constroem as suas feitorias no continente africano. Nós vamos ter uma expansão da cultura europeia e do cristianismo pela América, África e Ásia, levada aí por esses navegadores europeus, principalmente espanhóis e portugueses. Como nós estamos vendo aí, Portugal e Espanha começam a disputar entre si essas novas terras que estão sendo descobertas por eles. Para evitar qualquer tipo de conflito entre esses dois países e para evitar o conflito na exploração aqui do continente americano, portugueses e espanhóis assinam no ano de 1494 o chamado Tratado de Tordesilhas, que era uma linha imaginária a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, onde as terras a leste do meridiano pertenceriam a Portugal e as terras a oeste pertenceriam à Espanha. Ingleses e franceses, claro, vão desrespeitar essas determinações do Tratado de Tordesilhas, que foram negociados entre portugueses e espanhóis, sendo que os ingleses vão fundar na porção norte da América, na América do Norte, as 13 colônias, que vão resultar posteriormente nos Estados Unidos que conhecemos hoje. E os franceses vão colonizar aí o atual Canadá, tanto é que no Canadá hoje nós temos 2 línguas oficiais, o francês e o inglês. Além disso, os franceses eles vão fundar aqui na América do Sul a Guiana Francesa e na América Central eles vão colonizar algumas ilhas aí no Caribe. Eu trouxe para vocês aqui o Tratado de Tordesilhas, a linha do Tratado de Tordesilhas, então vocês podem ver aqui a ilha de Cabo Verde, 370 léguas. Essa porção aqui do continente
sul-americano pertenceria aos portugueses e o restante pertenceria aos espanhóis. Percebam então que num primeiro momento o Brasil que nós conhecemos hoje ele estava dividido entre portugueses à direita e espanhóis à esquerda. Finalizo esse capítulo aqui então. Queridos alunos do sétimo ano, estudem, estudem.